Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e é com muito prazer que mais uma vez nós viemos aqui para é, gravar os nossos vídeos e deixar mais uma mensagem que venha ajudar, cooperar para o crescimento espiritual das pessoas, porque esse é o nosso propósito. O nosso propósito aqui não é semear contenda, não é jogar irmãos contra placas de igreja, mas é alertar você, como Jesus alertou. Jesus alertou os seus discípulos. Os discípulos alertavam as pessoas. Os apóstolos alertavam sobre as hipocrisias, sobre os farisaísmos que poderiam colocar em risco a comunhão e o relacionamento delas com Deus. Você veja que Elias foi chamado de perturbador de Israel por Acabe, porque ele pregava contra as atitudes de Acabe e de Jezabel. E ele era procurado para ser morto. Então, aqueles que Deus unge para ser boca dele nesse mundo, pessoal, é para isso. Eles vão ser contrariados, vão ser perseguidos, vão ser pessoas que vão até mesmo sofrer a morte. Mas por quê? Porque vão levar a mensagem de Jesus. Esse é nosso objetivo. É pagar com as nossas vidas o preço, mas não abandonar a pregação do Evangelho, como um dia os discípulos disseram. Antes nos importa pregar o Evangelho. O que vai acontecer conosco por causa disso, não importa. Se nós vamos ser crucificados, se nós vamos ser queimados, se nós vamos ser mortos, não importa. Porque um galardão maior, uma herança maior, está nos espera. Tanto que lá quando Jesus falou das bem-aventuranças, ele falou sobre isso. Ele falou do quão bem-aventurado é quando nós sofrermos por causa do Evangelho, por causa de amá-lo. E eu vou amar o meu Senhor. Eu vou glorificar o meu Senhor. Eu vou fazer a sua vontade. E a vontade que Ele quer que eu faça é essa, meus irmãos. É alertar vocês que um dia Ele vai voltar. Que vai acontecer o arrebatamento da igreja. E que ainda que nós morramos antes desse evento, nós temos que morrer para que no dia desse evento nós possamos por Ele ser ressuscitados. Para junto com os que estarão vivos em Cristo Jesus, possamos herdar e de encontro com Ele nas nuvens, aonde estaremos para sempre com eles, até que seja instituído um novo céu e a nova terra e venhamos viver a eternidade. Isso é a pregação do Evangelho. Essa é a mensagem prioritária do Evangelho. É perdão de pecados. É fazer com que as pessoas entendam que Jesus não veio a esse mundo para te dar mansão. Ele não veio nesse mundo para te fazer empresário. Ele não se manifestou nesse mundo para te dar carro do ano, para te dar um lindo marido, uma linda mulher. Entendeu? Ele se manifestou nesse mundo para perdoar pecado. E as outras coisas nos são acrescentadas, naturalmente. Se é ou se for da sua vontade. Acontece na minha vida o que é da vontade de Deus. O que não é da vontade de Deus, não adianta eu querer fazer força. Não adianta eu querer fazer força. Porque eu vou dar com os burros na água. Se é que está certo aí a frase. Entendeu? Leia Salmo 127 que você vai entender melhor o que eu estou falando. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês 2 pequenos versículos da Bíblia. Um está no início da Bíblia, logo no início, no capítulo 1, e o outro está no último capítulo da Bíblia. Para mim são 2 versículos, algo extraordinário, pessoal. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesta manhã. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, olha que coisa maravilhosa. Também disse Deus:
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Pessoal, isso é algo extraordinário. Deus é bom. Esse Deus que habita esses céus, esse Deus que formou tudo isso aí, ó, deixa eu falar para você. Aqui, ó, olha só. Tem ali embaixo uns cavalinhos. Ó. A Bíblia fala da majestade do Senhor. A Bíblia diz que Deus mede esses céus a palmos. Que os oceanos são como uma concha, né? Os oceanos cabem na concha de sua mão. Essas nuvens são como poeira dos seus pés. Deus pesa esses montes em balança. Deus, para olhar para esse mundo, ele se curva para ele olhar. Tamanha a grandeza desse Deus. Ele esquadrinha mentes e corações. Nós temos aí um pouco mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. Pois é, ele esquadrinha mentes e corações. A grandeza de Deus. E esse Deus um dia ele resolve nos fazer pegando o pó da terra, e ele forma o homem, e ele olha para si, olha para o seu filho Jesus, e ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E não parou por aí. De tudo que ele tinha formado, de tudo que ele tinha evidenciado, ele disse: o homem vai ter domínio sobre tudo isso. O homem vai ter domínio sobre tudo isso. Deus colocou o homem, pessoal, no auge. Existe um Salmos que diz que nós somos um pouco menor do que Deus. Deus nos deu autoridade. Deus deu ao homem o domínio de dominar. Por ele ser um Deus bom. Não ser um Deus arrogante, não ser um Deus individualista, não ser um Deus centralizador, não ser um Deus, pessoal, prepotente, mas ser um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus que nos ama. E Deus só pediu ao homem uma coisa: não toque naquela árvore lá, do bem e do mal. E foi lá que Satanás incitou o homem a tocar. Porque o Satanás sabia que o dia que o homem deixasse de obedecer à voz de Deus, o homem se tornaria escravo dele como é. Porque a humanidade, os seres humanos, aqueles que não são servos de Jesus, aqueles que não se entregaram para Jesus, são escravos do diabo. Por isso você vê os vícios dominando, a orgia, a prevaricação dominando esse mundo, a avareza, a desonestidade, a corrupção. E são todos características do pai da mentira, que é o Satanás. Porque um servo de Deus que tem o Espírito Santo dentro dele, meus irmãos, ele não carrega essa postura. Mas Joel, eu conheço muito crente que carrega essa postura. Eu sei. Eu conheço crente, eu conheço pastor, eu conheço bispo, eu conheço uma pancada. Por isso que eu venho aqui e rasgo o verbo e digo que são fariseus hipócritas. Que são pessoas que apenas são conhecedoras do nome de Jesus, entendeu? Às vezes até estão fazendo um trabalho aí de Jesus, mas não são de Jesus. O próprio Jesus falou isso no livro de Mateus. Ele falou isso quando ele falou dos falsos mestres, e ele disse: olha, muitos vão dizer que em teu nome curamos, fizemos sinais, e ele vai dizer: eu não vos conheci. Olha que algo maravilhoso, eu tenho esse conhecimento, que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, pessoal. Por isso que a gente vê essas pessoas sendo preconceituosas com a cor da pele, sendo preconceituoso com quem é mais cheinho, com quem é mais magrinho, sendo preconceituoso com o cabelo. Se a pessoa mora
né, num lugar bom, o outro já mora numa comunidade. Pessoal, ninguém sabe. As pessoas que são preconceituosas com a cor da pele, imagina se aparecer um Deus e o Deus for da cor da pele que ela é preconceituosa. Eu não falo isso só em relação à pele negra, porque tem pessoas que são preconceituosas com a pele branca também. Entendeu, pessoal? Existe preconceito para tudo quanto é lado. Preconceito para tudo quanto é lado. Eu não sou uma pessoa, pessoal, que carrega preconceitos comigo. Eu me identifico como uma relíquia. Sabe por quê? Porque a maior relíquia que eu tenho está dentro do meu coração, que se chama Jesus Cristo. E os valores de Jesus Cristo se demonstram ou se revelam nas minhas atitudes de honestidade, de sinceridade, de fidelidade, de amor ao meu próximo, não idiota para o meu próximo, mas de amor ao meu próximo, entendeu? De ser comprometido com o que eu faço, com os meus compromissos. Eu não fico aí dando somebody love nos outros, enrolando os outros. Quem eu devo eu pago dentro das minhas condições. Se eu não tenho condição de pagar, infelizmente, eu vou ter que pagar o preço do meu nome para o Serasa e para os órgãos de crédito, não tem jeito. Mas se eu tenho condição de pagar, eu vou pagar. Eu vou pagar. Entendeu? É assim, a vida é simples, a vida tem que ser natural. Então quando eu vejo essa mensagem aqui, pessoal, de Gênesis 1:26, eu acho algo maravilhoso, algo sensacional, é algo, sabe, extraordinário eu saber que eu sou a imagem e semelhança de um Deus tão grande, de um Deus tão maravilhoso e de um Deus que quer o meu bem. Se tão somente eu aceitar a proposta dele por meio de seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o amor da minha vida. Que ele seja o amor da sua vida também. Que você possa, pessoal, aceitar essa proposta de aceitar Jesus como seu Salvador. Não fica olhando para a placa de igreja. Não fica olhando para A, para B, o que você toma conhecimento que irmão A faz, que irmão B fez, que a placa da igreja está fazendo. Não olhe tão somente para o que Jesus fez por você. Que foi se entregar. Porque um dia, para onde ele vai nos levar, para viver a eternidade, não vai existir nada disso. A segunda parte que eu quero falar para vocês, que eu disse para você, que está no último capítulo de Apocalipse, da Bíblia, né? Do livro da Bíblia, diz assim, pessoal, para mim é algo extraordinário também. Para mim é algo maravilhoso. Diz assim, no penúltimo capítulo, Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Meus irmãos, para mim isso aqui é algo maravilhoso. João teve uma visão maravilhosa. Eu não sei o que ele viu, mas eu sei que foi algo maravilhoso. Do novo céu e da nova terra. Eu saber, meus irmãos, que um dia Deus, através de seu Filho amado Jesus, porque Jesus vai fazer nova todas as coisas, ele vai nos transportar para um novo céu e nova terra. Aonde não haverá, pessoal, como ele mesmo diz aqui, dor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo vai passar. Tudo vai passar. As dores, as humilhações que nós passamos nesse mundo, tudo vai passar. Tudo vai se fazer novo. Então, pessoal, não vale a pena nós servirmos a Jesus? Nós nos entregarmos a Jesus, de fato e de verdade? Pessoal, a grande verdade é que hoje em dia, eu conversava isso com a minha esposa, se eu não me engano foi ontem. Muitos homens de Deus têm sido usados por Deus, têm sido usados pelo Espírito Santo para pregar mais contra a igreja do que propriamente para o perdido, para o pecador. Pega, pessoal, a sua internet, o seu YouTube, coloca aí em muitos canais de pessoas que são autônomos, são carreira solo em termos de falar do Evangelho, porque não tem uma igreja, eles são como eu,
usa um canal do YouTube para poder pregar o evangelho. Pega aí. E você vai ver muitos, como também tem muitas igrejas, que o evangelho é pregado de uma forma séria, de uma forma prioritária, de uma forma íntegra. Veja contra que está sendo pregado. Se não é mais contra a igreja, contra as atitudes dessas igrejas, desses púlpitos, que estão cheios dessas práticas de farisaísmo, de hipocrisia. Pessoal, dessas práticas, tudo antibíblicas. Tudo antibíblico que não se enquadra com o evangelho da graça. Um dia já valeu na lei. Mas depois que Jesus se manifestou, trazendo o evangelho da graça, não se enquadra mais. Porque o evangelho da graça é totalmente diferente. Não existe dízimo no evangelho da graça. Existem ofertas voluntárias. Ofertas voluntárias. Você pode dar à vontade. Veja que a igreja de Atos fazia. As pessoas reuniam e davam suas ofertas. E era muito mais do que 10%. Mas fica aí esse povo, essa pastorada, essa turma aí, amarrando as pessoas no dízimo e ainda ameaçando elas, dizendo para elas que se elas não der o dízimo, entendeu? Elas vão ter uma vida econômica problemática. Quantos dentro da sua igreja que dão dízimo estão desempregados, recebendo auxílio emergencial, são lá no trabalho deles, têm as piores funções? Quantos que estão capengando aí, são dizimistas, mas nessa época de pandemia fecharam uma porção de negócio e são pessoas que são dizimistas? Cadê o homem de Deus que são vocês? Então, pessoal, o evangelho da graça, ele tira o peso das pessoas. As pessoas, elas não vivem mais uma lei, mas sim a graça do amor. Do amor. O amor ao próximo. Eu vou levar aqui essa parte dos meus valores correspondentes aqui e vou dar na minha igreja, porque eu amo o meu próximo, eu amo o meu Jesus. E eu tenho o prazer de ajudar ali a igreja, de ajudar o meu pastor a pagar as suas despesas por amar, porque eu quero ter a minha igreja ali para mim ir adorar o meu Senhor, crescer espiritualmente falando. Não é eu entrar dentro de uma igreja, pessoal, e sair de lá oprimido, porque os púlpitos têm pregado mais o evangelho da opressão, é o evangelho da imposição, é o evangelho da vantagem, porque esses camaradas vão para o púlpito para contar vantagem até do que eles comeram no jantar, no almoço, e tem pessoas diante deles que não conseguem ter o prato na mesa direito para comer, e eles vão para o púlpito ficar falando que comeram isso, comeram aquilo, compraram a gravata tal, compraram tal que, estão andando com o carro agora, comprou a casa de sei quantos milhões. Pessoal, isso é um absurdo. E eu tenho que ouvir essas coisas, ver essas coisas e me calar. Eu não vou me calar. Eu vou pregar o evangelho. Prego o evangelho, insta, oportuno ou não, foi o que Paulo disse. Eu vou ser, pessoal, uma extensão de Pedro, de Paulo, de Mateus, de Tiago, de Filipe, de Natanael. Eu vou ser uma extensão deles ao abrir a minha boca. Mas eu vou pregar o evangelho da graça. O evangelho que é para que a igreja de Jesus, elas sejam adeptas do reino dos céus. E não adeptas aí de placa de igreja, escravas de campanhas, escravas de ideologias de homem, mas elas sejam servas, amigas de Deus, por meio de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, olha, saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.